conceito de serviço bancário de cofre forte? Segundo Nelson Brown, o contrato de cofre de segurança ou de cofre forte é aquele pelo qual o banco coloca à disposição do cliente um compartimento ou cavidade para a guarda de dinheiro, objetos preciosos ou documentos, mediante remuneração. Esse serviço se reveste de dois aspectos fundamentais: a vigilância e o segredo. Já Sérgio Carlos Covello define esse serviço da seguinte forma: trata-se do contrato pelo qual o banco põe à disposição do cliente compartimento vazio em sua caixa forte para que nele o cliente guarde dinheiro, objetos e documentos em geral, mediante certa retribuição pecuniária previamente estipulada. Quais os outros nomes dados ao serviço de cofre forte? Evolução e antecedentes históricos. Como e onde surgiu o serviço de cofre forte? Segundo observações a respeito feitas por Eric Compton, as instalações de cofres nos bancos oferecem o mesmo serviço básico que era oferecido há muitos anos pelos ferreiros que aceitavam guardar bens de valor de seus clientes. Naquela época, como a palavra-chave era proteção, sabe-se que este não é um serviço novo, é um antigo, tendo surgido como uma evolução dos depósitos cerrados. Conforme a lição de Sérgio Carlos Covello, a prática desse serviço bancário desaparece ou, ao menos, diminui na Idade Média e ressurge como criação da prática mercantil da segunda metade do século XIX, que se introduziu nos bancos, especialmente pelo fato de esses estabelecimentos possuírem instalações fortificadas ao abrigo de assalto e livres de fogo e das inundações. No ano de 1816, fundou-se em Nova York a Companhia de Depósito, cujo objetivo essencial era proporcionar ao público caixas fortes das quais o titular adquiria o uso exclusivo mediante certa remuneração. Foi esta a primeira organização constituída com tal objetivo, tendo sido imeditada alguns anos mais tarde, na Inglaterra, configurando assim o moderno contrato de caixa de segurança. Assim, com base nos estudos antecedentes históricos, percebemos que o contrato de cofre forte não nasceu com uma atividade bancária. Aliás, outros negócios hoje praticados por bancos não eram inicialmente negócios do comércio bancário. Por exemplo, no caso do leasing, do cartão de crédito, dos seguros. Porém, foram introduzidos nas práticas bancárias em razão do sigilo bancário e da confiança que os bancos oferecem e pela segurança propiciada, além do fato de existir um grande número de agências bancárias espalhadas pelo país, facilitando os negócios. O que se pode e não se pode depositar no interior da caixa forte? São exemplos de bens e valores que podem ser guardados: ouro, metais preciosos, joias, bens de família, de valor sentimental, objetos preciosos, dinheiro, quase sempre dólar e moeda estrangeira, títulos de crédito, papéis e documentos de valor importantes em geral. Não podem ser guardados, por exemplo, substâncias perigosas, explosivos, inflamáveis, corrosivos, substâncias proibidas, nocivas, tóxicos e animais. Por que se diz caixa forte? Os autores dão exemplos. Geralmente se localizam no subterrâneo e estão protegidos por matérias refratários recobertos por chapas blindadas, tendo apenas uma porta de entrada, geralmente acionada por condutores elétricos e hidráulicos, que, pela própria montagem da sua parte interna, também metálica, são formadas por compartimentos perfeitamente fechados e isolados,
com portas providas de fechaduras confeccionadas adequadamente, simples ou com segredo. São à prova de fogo e de assalto. São construções inteiriças de aço, ferro e cimento embutidos numa sala ou subsolo, de maior segurança e tranquilidade. Tais cofres são construídos em compartimento metálico ou de cimento armado, completamente ao abrigo de arrombamento e ao mesmo tempo livres do fogo e de inundações, proporcionando a mais perfeita segurança aos bens neles depositados. Qual a natureza jurídica do contrato de cofre forte? É questão controvertida e polêmica sobre saber a natureza jurídica desse contrato. Para classificar este contrato, surgiram 3 teorias: a teoria do depósito, a teoria da locação e a teoria do contrato misto, que seria depósito e locação. Podemos adiantar, sem temor de erro, que das 3, a teoria mais aceita é a teoria do contrato misto, por reunir elementos das 2 outras teorias. O que significa a teoria do depósito? De acordo com esta teoria, o contrato de cofre forte se assemelha ao depósito comum, por entender que o banco é responsável pela guarda, vigilância e custódia. Por ser possuidor do cofre forte e por ser uma evolução dos antigos depósitos cerrados, significa fechados. Além disso, o cliente, ao contratar esse serviço, objetiva guardar bens e valores. Porém, os que são contra a teoria do depósito argumentam o seguinte: não há no contrato de cofre forte a efetiva entrega da coisa certa, pois o banco não sabe o que foi guardado no cofre, em função do sigilo desse tipo de serviço. Daí, não surge a obrigação de restituir, que é típica do contrato de depósito. O que é a teoria da locação? Os que defendem essa teoria afirmam tratar-se de locação de objeto com segurança e locação de espaço interno para uso com segurança externa. Assim, o que o cliente bancário quer é alocar o cofre para uso exclusivo, como ocorre numa locação de um imóvel. Vale lembrar que vários julgados dos nossos tribunais têm manifestado a favor da teoria da locação, afirmando constituir típica locação e a hipótese de aluguel de cofre de segurança em estabelecimento bancário. Entretanto, os que criticam essa teoria argumentam que o banco se obriga também a garantir vigilância e segurança contra subtração fraudulenta, furto e roubo, garantindo o uso pacífico do cofre alugado, o que não faz parte das obrigações de um locador, dono de um imóvel alugado. Além disso, o cliente bancário, locatário, quem aluga, não tem livre acesso ao cofre, pois fica vinculado aos horários e ajuda do banco para abrir o cofre. O que é a teoria do contrato misto? Depois de analisarmos os prós e os contras das 2 primeiras teorias, a da locação e a teoria do depósito, vimos que há críticas às 2 acerca da natureza jurídica do contrato de cofre de aluguel. Vem daí o surgimento de uma terceira corrente, a teoria do contrato misto, onde se juntam os elementos próprios da locação e do depósito, originando um novo contrato, uma nova espécie, um contrato sui generis. O contrato de serviço bancário dos cofres fortes é consensual, só depende das vontades do banco e do cliente. Sendo um contrato de adesão, as cláusulas são elaboradas pelo banco. É um contrato bilateral, existem obrigações para ambas as partes. E também é um contrato oneroso. Há a reciprocidade de prestações mútuas, com utilidade econômica para as 2 partes, lucro banco e lucro cliente.
A responsabilidade do banco. O banco é responsável pelo roubo de bens e valores depositados pelo locador em seu cofre forte. Sim, o banco assume a responsabilidade pela guarda e proteção adequada dos bens de valor dos clientes e usuários desse serviço. É responsável e responde perante o cliente por falha e má prestação dos serviços contratados. E até pelo ato faltoso ou ilícito do empregado bancário. Assim, ocorrendo subtração fraudulenta ilícita dos bens contidos no cofre locado, o cliente é passível de indenização sem precisar provar a culpa do banco. É a chamada responsabilidade objetiva. Qual o fundamento da responsabilidade do banqueiro? São vários os critérios para se determinar a responsabilidade civil do banqueiro. Primeiro, pelo fato de sua atividade profissional auferir lucros, tirando proveito econômico do seu comércio. Dessa forma, além dos bônus, ele deve arcar também com os ônus do exercício profissional, de modo a responder pelos danos causados ao cliente e a terceiros decorrentes da sua prática comercial lucrativa. Quais são as obrigações das partes contratantes? As obrigações do cliente usuário são obrigação de pagar o valor, uma tarifa bancária estabelecida no contrato, não depositar no cofre alugado produtos perigosos já citados anteriormente e zelar pela guarda das chaves e segredo do cofre. Agora, quanto à obrigação do banco, tem a obrigação de manter a confiança, manter o segredo, a vigilância, a segurança, livre acesso ao cofre e disponibilidade dos bens. A obrigação do banco locador dos cofres fortes é uma obrigação de meio ou uma obrigação de resultado? A obrigação que o banco assume perante o cliente é uma obrigação de resultado, pois só se considera satisfeita essa obrigação, considera adimplida, cumprida a prestação de serviço de cofre forte se houver o efetivo resultado esperado, ou seja, a guarda, segurança, confiança e a vigilância prometidas. Dessa forma, nesta obrigação assumida pelo banco, o resultado a ser produzido pelo banco é certo e determinado. Não havendo este resultado, há inadimplemento, não cumprimento, o que pode render ensejos à responsabilização por perdas e danos. A distinção entre obrigação de meio e de resultado. Qual a importância em se saber se a obrigação do banco é de meio ou de resultado? A divisão entre obrigação de meio e obrigação de resultado é clássica e há muito famosa. Ela influencia na responsabilização do banco por danos causados aos seus clientes, por falta de vigilância, segurança e falha e vício do serviço prestado, bem como determina e imputa ao banco o ônus da prova. Nessa situação, se a obrigação fosse do banco uma obrigação de meio, não se exigiria deste um resultado certo, mas tão somente diligência, sem obrigá-lo a um resultado determinado, eficiente e esperado pelo cliente. Soma-se a isso que a obrigação do banco é de resultado, ou seja, resultado positivo, esperado e com proveito para o cliente. Em que situação o banco não é responsável pela subtração ilícita ou perecimento do conteúdo do cofre forte? Se, no caso, o banco, provar que o fato ocorreu em razão de caso fortuito ou força maior. Porém, o ônus de provar isso é do banco, pois é ele que está alegando essas causas excludentes, que exclui sua responsabilidade, caso fortuito e força maior.
Dessa forma, ele deve demonstrar que foi diligente e eficiente, mas que a despeito disso, o evento ainda ocorreu. Por exemplo, incêndio, greve, inundação, etc. Caso fortuito é um obstáculo ao cumprimento das obrigações do banco, por motivo alheio à vontade dele. Na força maior, também ocorre evento imprevisível, mas há a possibilidade de se resistir ao obstáculo. No caso fortuito, o obstáculo é irresistível. Tem validade a cláusula de não indenizar escrita no contrato de serviço de cofre-forte? Essa cláusula não tem eficácia, é inválido. É inaceitável o banco querer se eximir de responsabilidade invocando esta cláusula, mesmo estando escrita e expressa no contrato. Será considerada sempre como uma cláusula abusiva. Considerando o dever de sigilo do conteúdo do cofre, como provar o prejuízo sofrido pelo cliente em caso de abertura indevida do cofre? Ocorrendo a subtração ilícita dos objetos, para se determinar e apurar o valor da indenização, cabe ao cliente demonstrar quais valores e objetos estavam depositados no cofre violado. Essa prova não é fácil, mas também não é impossível de se conseguir. O cliente lesado poderá provar por meio do inquérito policial, no caso de furto, em que o ladrão confessa o crime e no caso de alguns bens, produtos do crime, serem encontrados em seu poder. Prova testemunhal, documentos de propriedade, nota fiscal, depoimento do banco e do cliente, além de todos os meios legais e moralmente legítimos, hábeis para fazer a prova da existência dos bens depositados no cofre, são válidos. Algumas decisões judiciais a esse respeito levam em conta também a posição social e econômica do cliente, sua honradez, seu prestígio, sua idoneidade e a sua boa-fé. Tudo isso milita em favor do cliente. Portanto, compete ao lesado provar a existência real dos bens e valores alegados, bem como demonstrar o prejuízo. Quais as providências que poderiam ser adotadas como solução para facilitar e possibilitar a prova dos objetos subtraídos do conteúdo do cofre? Na resposta anterior, vimos que há sempre a necessidade de se produzir provas acerca dos danos ao cliente, usuário do cofre, competirá provar os alegados danos experimentados. Sobre a dificuldade de provar o quanto do dano, há bancos que fazem fotografias sigilosamente dos bens depositados nos cofres, mantendo o envelope lacrado, indefaçável e sob segredo, para abrir somente em caso de subtração do conteúdo do cofre, com testemunha ou perante a justiça, fazendo assim a prova de que existia ou não tais bens. Há a possibilidade também de contratar um seguro. De nossa parte, sugerimos que se elimine ou pelo menos abrande o rigor do sigilo, de sorte a permitir ao banco conhecer previamente os bens a serem depositados, obviamente não revelando, sem uma causa justa e sem determinação da justiça, tal conteúdo. Ora, o bancário já é o confidente necessário do cliente, conhece e tem acesso às suas operações, só não pode revelá-las, sem justa causa. Quanto à extinção do contrato. Como se extingue este contrato? O encerramento do contrato de serviço bancário de cofre forte se extingue devido ao término do prazo de duração, desde que não haja previsão no contrato de renovação tácita desejada pelo cliente. Se extingue mediante notificação prévia de 10 dias do interessado, rescisão unilateral por parte do banco ou do cliente. E se o contrato foi celebrado por prazo determinado,
pela rescisão em razão de infração ou inadimplemento contratual. A inexecução contratual. O descumprimento pode ocorrer tanto por culpa do banco quanto do cliente. Assim, qualquer um dos dois pode rescindir. A morte do cliente não rescinde o contrato. Passa-se o direito para o espólio, para herdeiros. A falência do cliente passa o direito para o síndico, a massa falida. A abertura forçada do cofre forte. O banco pode abrir compulsoriamente o cofre forte? A abertura do cofre é permitida ao cliente e ao bancário identificado e com poderes para tanto. Afora isso, pode haver abertura forçada com autorização e acompanhamento da Justiça. Por exemplo, terminada a locação, o cliente não devolve as chaves ao banco, o que permite ao banco abrir compulsoriamente o cofre na presença de testemunhas. São várias as situações, normalmente já previstas nas cláusulas do contrato. Outro exemplo é o cliente não pagar o serviço de cofre por ele contratado. Outro, parlamentares membros de CPI, Ministério Público e autoridades fazendárias no desempenho de suas funções e, se houver relevantes e nobres interesses públicos, podem solicitar a autorização da Justiça para abrir compulsoriamente o cofre, com finalidade de apurar crimes, servindo como meio de provas no processo judicial.